Olá, pessoal, boa tarde. Renato José aqui mais uma vez pelo Oportunidades Especiais, sempre trazendo as questões voltadas à inclusão profissional das pessoas com deficiência. E hoje a gente está aqui num bate-papo, né, sobre inclusão com a Dani, que é da empresa Vivo, né, como convidada. E o Oportunidades Especiais vem aí já há bastante tempo fazendo um trabalho bastante interessante em várias frentes diferentes, para que a gente consiga, né, ajudar você, a sua empresa e também você, pessoa com deficiência, a estar cada vez mais bem informado, mais bem informada sobre tudo o que vem acontecendo no mundo da empregabilidade, né? Eu também trabalho como assessor de desenvolvimento profissional na Fundação Dorina Noil, para cegos em São Paulo, e estou também como consultor aqui no Oportunidades Especiais, à frente desse trabalho, né, junto com toda a equipe. Então, Dani, olha, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, né, com a gente. Tudo bem? Consegue me ouvir bem aí? Consigo sim, muito obrigada pela oportunidade e pelo espaço também, para a gente poder fazer essa troca. Muito legal, Dani. Obrigado aí pela presença mais uma vez. E bom, olha, eu gostaria assim, de começar esse nosso bate-papo, né, esse nosso encontro, assim, sabendo um pouquinho de você, né, como profissional, né, essa sua trajetória, e como foi, né, essa chegada, esse interesse aí pela diversidade e inclusão, né, por todo esse processo que vem acontecendo aí tão importante na nossa sociedade, né, que é justamente essa inclusão muito séria, né, de pessoas com deficiência de um modo geral. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre essa sua trajetória profissional. Claro. Bom, eu iniciei a minha carreira no ambulatório de uma empresa de software e eu fazia toda a parte de enfermagem ocupacional. Então, eu tinha aquela parte de entregar os laudos para o médico validar, e foi aí que começou a me despertar aquele, vamos dizer assim, o bichinho da criatividade. Como que funcionava aquele processo. Eu tinha passado já por uma oportunidade, porque desde essa primeira experiência eu fui enquadrada com lei de cotas, e até numa conversa informal com uma das analistas do RH, eu perguntei para ela, eu falei, olha, eu nasci com visão monocular, então eu não tenho a visão do lado direito do corpo, isso é enquadrado em deficiência visual? Aí ela falou que sim, ela me explicou como era para fazer. Então, eu tinha um médico que me acompanhou desde criança, então por conta disso ele conseguiu fazer um laudo falando que eu tinha visão monocular, tudo certinho. E foi aí que meio que eu entrei nesse mundo da diversidade e inclusão mesmo. Nessa experiência que eu tive no ambulatório, eu aprendi muita coisa, então, falando em questões de deficiências mesmo, qual era a adaptação necessária para cada caso, até na parte mais técnica também, de CID, qual CID se enquadra e qual não. Então, acho que tudo isso veio agregando um pouquinho, e dentro dessa empresa eu tive a oportunidade de realizar uma transição de carreira para a área de recrutamento e seleção. E assim, eu acho que pela experiência que eu tive, que foi muito bacana, eu gostava muito de estar sempre presente na inclusão de pessoas com deficiência. Essa empresa que eu atuei, ela tinha uma mente muito aberta, foi feito um trabalho muito bom com os gestores, onde os gestores mesmo pediam para trazer essas pessoas para serem incluídas no mercado de trabalho. Então, acho que todas essas experiências positivas foram agregando, e eu já estou há mais ou menos 3 anos nessa área de recrutamento e seleção, agora pela Vivo, e também, agora trazendo um pouquinho do contexto da Vivo, até para vocês entenderem. Na Vivo, a gente tem algumas posições que são exclusivas para pessoas com deficiência, porém, todas as outras posições a gente também considera pessoas com deficiência. Então, uma das coisas que eu me orgulho muito de falar a gente tem pessoas com deficiências em cargos de gerência, em cargos de consultor, em cargos de analista sênior, que assim, até trazendo um pouco da visão, como profissional com deficiência, eu participo de vários grupos também que tem pessoas com deficiência que estão procurando uma recolocação no mercado de trabalho, eles geralmente falam, as empresas só buscam um cargo de assistente, e não é assim que funciona. A gente sabe que algumas empresas, no começo dessa questão de inclusão, tinham uma mente um pouco mais fechada, que aquela pessoa, por ter uma limitação, ela não conseguia assumir um cargo a mais, vamos dizer assim. Mas assim,
aos poucos a gente vai mudando a mentalidade, tanto das empresas, quanto a mentalidade dos gestores também, quanto a isso. E aí a gente vai mostrando para eles com dados e fatos que sim, tem pessoas com deficiências muito competentes para assumir posições de gerência, por exemplo. Então, acho que isso é muito gostoso e toda vez que eu faço uma proposta para uma pessoa que tem deficiência, com talento, que tem deficiência, e ele está no mercado, nossa, aquilo para mim ganha meu dia. Eu acho que é o momento mais feliz. Então, que legal. Assim, é uma coisa assim, acho que vem de mim mesmo. Quando eu tive essa oportunidade, nunca mais eu fiquei longe dessa questão de trazer talentos com deficiência, dar a melhor experiência possível para ele dentro da empresa mesmo. Até eu brinco que quando eu faço a proposta para eles por telefone, eu falo assim, não, agora eu vou te acompanhar até o momento que você estiver dentro e até depois, se você precisar de alguma ajuda com algum acesso, alguma coisa assim, pode vir falar comigo. E muitos deles vêm falar comigo. Então, acho que isso é o mais gratificante, ver que a pessoa está gostando da oportunidade e que ela percebe que você está lá se ela precisar também. Que legal. Bom, olha, você, assim, logo de início já falou muita coisa interessante aí, né? Puxa, então, vou aqui resgatar aí alguns pontos que você falou que eu acho muito importante da gente desenvolver, de você explicar um pouquinho melhor como isso acontece dentro da Vivo, né? Mas, por exemplo, quando você falou agora sobre a competência, a formação, né? Essa parte técnica dos profissionais com deficiência, de como isso é importante, de como a Vivo também trabalha isso, né? Queria que você falasse um pouco justamente sobre essa questão, porque a gente tem sim, né, a questão do laudo médico, né, do CID, né, que é aquela classificação internacional da doença, que muitas vezes valida ou não a contratação desse colaborador, dessa colaboradora como pessoa com deficiência, né? A gente tem também aí a CIF, né, que é o documento feito nos mesmos moldes, né, na classificação internacional da funcionalidade, que coloca essa pessoa com deficiência, mas na realidade dela, né, o que a gente chama de uma avaliação biopsicossocial, né, mas quando você fala da importância de contratar pessoas com deficiência devidamente qualificadas, né, eu queria que você desdobrasse um pouquinho para a gente, né, como isso acontece dentro da Vivo, e a importância da gente olhar para esse ponto, né, de que a gente, sim, contrata pessoas com deficiência, mas antes de contratar pessoas com deficiência, nós contratamos profissionais, né? Como é um pouquinho isso dentro da Vivo, né? Traz um pouquinho para nós. Olha, todos os gestores, eles têm a mente muito aberta para essa questão da diversidade aqui dentro. Então, geralmente, quando a gente vai mandar alguns candidatos para o gestor, ele mesmo já pede para a gente trazer, então eu quero um profissional com deficiência para essa cadeira. Então, a gente foca bastante, claro, nas habilidades do candidato. Todas as competências do candidato são as primeiras coisas vistas. E aí, depois vem a parte de validação de laudo e etc. Mas primeiro primeiro são, né, no caso, as conversas, tanto da RH quanto do gestor. Não, tem match com a vaga, tem match com a área. Então, beleza, validou tudo certinho. Então, vamos para a parte burocrática, que é a parte do laudo, etc. Mas isso é muito importante também de trazer, que a gente não contrata, tipo, tem um laudo, o laudo está aqui, não é a primeira etapa do processo. Não, a gente vai validar pelas competências. Não, a pessoa tem match com a vaga, a pessoa tem match com o time, ok, então a gente dá prosseguimento. Até trazendo também para você ter uma noção, hoje a gente está com alguns profissionais em processo com a gente, que até uma analista que trabalha comigo falou, Dani, você pediu o laudo dessas pessoas? Eu falei, não, é a próxima etapa. Ela, então tá bom, então você pede o laudo dessas pessoas pra gente ir para a parte burocrática, né? Então, validação no laudo pelo médico do trabalho, tudo direitinho. Mas, primeiro, é a pessoa. A gente traz pelo currículo, verifica as competências, verifica, claro, o comportamental, e depois a gente vê isso. Mas, primeiro, a gente traz a pessoa. Vê se também a proposta que a gente tem condiz com o momento de carreira da pessoa. Porque, às vezes, ela, eu vim de uma área de suporte, mas eu quero ser um desenvolvedor. Poxa, que legal. Será que a gente tem uma vaga de desenvolvedor júnior para te trazer, então? Deixa eu dar uma olhada aqui. Isso é muito bacana. E também a gente pega as experiências passadas dessas pessoas e consegue aproveitar aqui. Então, olhando, por exemplo, às vezes essa pessoa vem com um olhar muito mais focado para projetos. A gente pode trazer essa pessoa para uma vaga de projetos e tenho certeza que ela vai agregar junto à área. Então, eu acho que essa é a melhor parte, assim. E até trazendo outros pontos,
Teve uma vez que eu até participei de um processo que o gestor entrevistou as pessoas tudo direitinho, e aí quando ele aprovou a pessoa, era um candidato que tinha uma deficiência física. Aí por último, a minha analista chegou para ele e falou: olha, esse candidato aqui, ele é um deficiente físico. Ele, nossa, mas é. Então, assim, até para os gestores também terem uma mente muito mais aberta, porque basicamente traz pela competência. A gente não vai olhar para isso agora. Então, acho que é uma visão muito bacana. E é uma coisa que eu vejo aqui dentro, até falando como pessoa com deficiência, eu vejo aqui dentro acontecer. Então, isso é muito gratificante para mim. Que legal. E me diz uma coisa, né? Lógico que, como você agora, né, bem colocou, bem lembrou, né? Nós temos hoje aí muitos candidatos com diversos tipos de deficiência, né? Deficiência visual, auditiva, física, intelectual. A gente tem também os transtornos mentais, né? Que de alguns anos para cá também passaram a fazer parte da Lei 8.213, né? Que é essa popularmente conhecida como Lei de Cotas. Então, as pessoas também, né, com transtorno do espectro do autista, né, também. Então, a gente tem uma diversidade, uma pluralidade muito grande, né, das próprias pessoas com deficiência. E aí, minha pergunta para você é, olhando, né, para essa gama, né, que é grande aí, pessoas com deficiência, e a Vivo sendo uma empresa grande que inclui, e não é de hoje, né, já há bastante tempo, vem fazendo aí um trabalho muito bacana, mas queria que você trouxesse, se você tiver na memória, algum desafio, né, para a contratação, para a inclusão de fato de uma pessoa com deficiência, porque a gente fala muito hoje, né, da gente contratar a pessoa com deficiência e oferecer para ela, né, todas as ferramentas adequadas que ela precisa para exercer aquela função, né, justamente para que, uma vez contratada, uma vez bem alocada, né, tendo todas as ferramentas necessárias para trabalhar, essa pessoa, ela é um colaborador, uma colaboradora como qualquer outra, né, Dani? Então, ela também tem metas, ela também tem ali os objetivos, ela também tem que estar dentro do perfil da empresa, né, e ela tem que performar, né, como qualquer outro colaborador ou colaboradora. E aí, queria saber se você tem algum caso pra gente, assim, alguma pessoa, né, alguma situação que foi um desafio, assim, nesse momento da inclusão. Olha, teve um que eu vi de perto, tá, que eles trouxeram um deficiente visual total para o nosso time de mídias sociais. E aí eu lembro que na época eu perguntei até para uma das analistas do meu time, eu falei, mas a gente tem software de voz que seja adequado para aquela pessoa? Ela falou, não, Dani, a gente tem, se a gente não tiver, a gente vai providenciar. Ah, tudo bem. E aí depois a gente começou a acompanhar ele mais de perto, o time de diversidade também muito forte quanto a isso. Ofereceram todas as adaptabilidades necessárias, os nossos prédios também são todos adaptados até para uma questão, por exemplo, de cadeirante, essas coisas assim, a gente tem toda a adaptação necessária para essa pessoa. Uhum. Então, muito dentro da norma, né? Exatamente. Uhum. Porque, infelizmente, a gente sabe que nem todos os prédios são adequados. Então, assim, a gente tem, e eu acho isso muito bacana. Porque teve até uma candidata que eu entrei em contato que ela falou assim, eu sou cadeirante, isso não tem problema? Eu falei, não tem problema, a gente tem adaptabilidade. Então tá bom, então eu quero seguir no processo. Então, assim, eu penso também, o que será que ela já não passou quando ela falou que ela era cadeirante? Às vezes ela pode ter ouvido um não por causa disso, porque não tinha um prédio adaptado para acolher ela, né? Mas esse caso desse mocinho do software de voz é muito legal, porque ele já participou de algumas palestras que a gente deu, internas, para ele falar também no dia a dia dele, para ele contar como está sendo o desafio, se ele está precisando de alguma coisa também. Então, assim, quando ele começa a falar, você sente o sorriso na voz dele. Então, acho que esse é o mais gostoso também. E aí você vê que ele está indo muito bem, toda a questão que ele precisar de adaptabilidade, por exemplo, sei lá, deu algum bug no computador dele. O time de diversidade já está ciente que ele vai precisar de um outro computador que tenha também um software de voz, e está todo mundo ciente. Então, acho que essa comunicação também entre os times faz a diferença. Olha, muito legal também isso que você falou, e eu quero aproveitar também essa sua última frase, né, que
fala sobre essa integração, interação, participação dos times, né, o envolvimento, né? Queria que você trouxesse para a gente um pouco a importância dessa inclusão feita de forma, né, de maneira intersetorial, né? Porque a gente vem de um histórico, né, já de muitos anos, em que lá, sei lá, 15, 20 anos atrás, né, desde que a lei começou realmente aí a ser aplicada, né, a gente tinha uma cultura de que a contratação das pessoas com deficiência era uma obrigação dos profissionais, das profissionais que trabalhavam no RH, né? Então, geralmente, a gente até brinca, né? Ela era aquela mocinha do RH correndo atrás de todo mundo, né, para convencer a empresa sobre a contratação das pessoas com deficiência. E aí, com o tempo, a gente foi, né, aprendendo, né, nós enquanto sociedade, né, o mundo corporativo, nesse processo de inclusão, processo de recrutamento e seleção, foi aprendendo que quanto mais a gente envolve outros colaboradores, outros setores, né, nesse processo de inclusão, a gente vai transformando a cultura da empresa, né, uma cultura mais inclusiva. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco isso na sua visão, né, dentro da Vivo. Olha, o time de diversidade é sensacional. Por exemplo, a gente trouxe já a contratação de algumas pessoas que têm autismo, e aí eles fizeram um treinamento para toda a empresa, para falar, olha, então vamos entender com essa pessoa o que ela prefere, o que ela não gosta. Então, assim, eu acho que ao a gente se deparar com as situações, a gente vai vendo o que a gente precisa melhorar. Então, por exemplo, essa questão do autista eu acho muito bacana de trazer. Vira e mexe, a gente tem talk shows também com o time de diversidade, para eles falarem sobre uma cultura mais inclusiva. Os times também, tanto de consultoria interna, estão sempre cientes. Se, por exemplo, se a gente sente, a gente como atração de talento, sente alguma resistência de gestor, a gente tem total liberdade para falar com consultoria interna e também com o time de diversidade, para os times juntos chegarem para o gestor e falar, olha, mas por quê? O que aconteceu? Não quer dizer que você ter não quer dizer que se você tiver uma... Ai, gente, me fugiu a palavra. Um viés inconsciente, talvez, né? Ou talvez alguma... Uma experiência negativa. Se você tiver uma experiência negativa com o PCD, não quer dizer que todas as outras vão ser. Às vezes, realmente, aquela pessoa não performou bem, porém, todas as outras pessoas que você vai trazer vão performar. E a deficiência dela não tem nada a ver com isso. Então, assim, é competência, que nem a gente falou, é competência. E, às vezes, quando você para olhar assim, um cenário, que você vê alguma coisa um pouco mais resistente, de algum viés inconsciente mesmo de algum gestor, a gente tem total liberdade para falar com consultoria interna e para falar também com diversidade. Diversidade senta com o gestor e fala, não, vamos entender o que está acontecendo aqui. Não, você não pode ter esse pensamento. Uma experiência negativa não quer dizer que todas vão ser. E, assim, cada vez menos eu sinto isso aqui dentro. Mas uma ou outra, pontualmente, vai acontecer, vai ter. Claro, né? É muito comum até mesmo, né, Dani? Porque nós estamos aprendendo juntos enquanto sociedade, né? Exato. Então, é uma mudança realmente de cultura, de pensamento, que só se dá, de fato, né, a partir da convivência, né? A partir ali do cotidiano. E outra coisa que você falou também, muito importante, é justamente isso. A gente não pode esquecer, né, que pessoas com deficiência são pessoas. Então, você pode muito bem ali, né, encontrar pessoas que super vão performar bem, vão entregar, vão, assim, aderir muito à cultura da empresa, vão ser super participativas e tal, e, de repente, pessoas que não, né, pessoas que, por uma questão de perfil profissional, até mesmo por uma questão particular, uma questão pessoal, né, elas não estão naquele momento, não vão aproveitar aquela vaga. E aí a gente pode, né, e talvez em alguns casos até deva, né, desligar essa pessoa ou remanejar essa pessoa e colocar outra pessoa com deficiência que esteja mais bem alinhada com o que a própria empresa espera, né, Dani? Com certeza. E
também essa pessoa que vai vir, ela vai agregar valor à empresa e ao time. Então é isso que a gente espera. Até para dar uma mudança na própria cabeça do time, às vezes é importante, porque ela vem com outra visão. Entendi. E eu queria também, Dani, né, percebo que pelo tamanho da Vivo, né, a quantidade de colaboradores, de colaboradoras, né, é um desafio aí, né, diário, porque a gente tem várias realidades, né, vários setores, né, mas assim, queria que você também apontasse para nós, né, na sua visão, né, enquanto profissional, pessoa que está aí trabalhando efetivamente nesse processo, né, quais são aí os desafios que você espera, que você encontra hoje, né, as metas, os objetivos a médio, curto prazo, né, nessa questão da contratação de pessoas com deficiência dentro da Vivo e até mesmo, né, nos próprios processos mesmos, né, que não é só uma contratação de pessoas com deficiência, a contratação é o início, né, mas depois a gente sabe que a gente tem a participação efetiva desses profissionais, né, o plano de carreira e tudo mais, né, então eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre os desafios aí para os próximos meses, para os próximos anos, que você enxerga assim. Olha, falando da minha realidade aqui, enquanto recrutadora de profissionais voltados à tecnologia, e a gente é dividido por diretorias, então cada time atende cerca de 3 a 4 diretorias. A gente percebe que para algumas diretorias, mais voltado ao atendimento ao cliente, tem-se não uma facilidade, mas uma maior aderência de alguns profissionais com deficiência com esses perfis, então que vai lidar mais com o público. Na nossa realidade de tecnologia, eu sinto... Não sei se as pessoas não estão tão engajadas, ou então... É muito de perfil, claro, mas assim... sinto uma dificuldade em atrair profissionais de tecnologia com deficiência para Vivo. Às vezes até você aborda alguém e a pessoa já está muito bem recolocada, não tem problema nenhum, fico até feliz quando alguém fala não, muito obrigado, mas estou recolocado no mercado. Mas a gente sente assim, uma dificuldade em alguns perfis, claro, por exemplo, desenvolvedor, analista funcional, analista de projetos nem tanto, a gente tem bastante, tanto em banco de talentos, que a gente está trazendo para as vagas agora, quanto em questão de atratividade mesmo, das pessoas se interessarem pela oportunidade na Vivo. Mas assim, eu sinto essa dificuldade enquanto time de tecnologia. Sei que também tem algumas outras posições que são um pouquinho mais delicadas, então a gente também tem uma certa baixa aderência, vamos dizer assim. Mas a médio e longo prazo, a questão da Vivo, eu acho que 100% tem que ser focado em diversidade. E a meta mesmo é que 100% dos times sejam diversos. Então, tanto com profissionais com deficiência, quanto com pessoas trans, quanto com pessoas que tenham mais de 50 anos nos times. A gente sabe que eles dão uma outra visão ao time, quanto mulheres na liderança e negros na liderança também. Então, a gente foca em todos os pilares para realmente tentar trazer os melhores profissionais para as melhores cadeiras, para dar aquele match compatível mesmo. Que legal. E acho que você percebe isso também, né? Que uma empresa mais diversa, né? No final das contas, ela acaba tornando, né? Deixando o seu produto, o seu serviço muito mais interessante para todo mundo, né? Exato. E se torna também muito mais atrativo, porque até quando as pessoas começam a olhar e ver, por exemplo, em times parceiros, vamos dizer assim, nossa, a Dani tá no time da minha antiga coordenadora, que é a Marcela, por exemplo. A Dani tá no time da Marcela. Nossa, mas a Dani tá performando bem. Nossa, a gente também quer trazer uma pessoa com deficiência pro nosso time. Então, assim, meio que as pessoas vão quebrando alguns vieses que existem e vão também se engajando para trazer pessoas que tenham alguma deficiência, que sejam profissionais diversos. E isso é muito bacana, porque você vai vendo que é uma coisa que contagia mesmo, a diversidade contagia. Então, eu acho que essa parte também é muito gostosa. Que legal. E também, né, resgatando aí o que você acabou de falar sobre essa expectativa, né, essa abertura, esse olhar também
para as áreas de tecnologia, para as pessoas com deficiência, né? Fica até talvez aí um convite também para as pessoas com deficiência buscarem as áreas de tecnologia da Vivo, né, Dani? Com certeza. Fica super um convite, por favor, inscrevam-se nas vagas, mandem e-mail pra gente, adicione no LinkedIn, não tem problema nenhum, a gente está super à disposição. Que legal. E eu queria, né, também, no final das contas, partindo aqui, né, chegando no final da nossa conversa, porque, nossa, muito rápido mesmo, a gente, se deixar, a gente fica aqui 5 horas falando de diversidade e inclusão, né, Dani? Gosto. Né? Nós somos suspeitos, né? Mas, exato. Bom, exatamente, né? Mas é isso, né? Que bom trabalhar com aquilo que você curte, com aquilo que você gosta, né? Trabalho muito, a gente se envolve de fato. Mas eu queria também aí pedir para que você dissesse para a gente, né, por que trabalhar na Vivo, né? E aí pensando nas pessoas com deficiência, então talvez aí um recado, né, para as pessoas com deficiência do porquê procurar a Vivo, né, como uma empresa aí para trabalhar. Bom, a Vivo é uma empresa muito dinâmica e todo dia você tem um desafio diferente. Eu acho que isso é o mais gostoso, porque seu dia nunca vai ser monótono. E isso você pode ficar tranquilo. E assim, a expectativa de carreira é muito grande aqui dentro. Você vê isso acontecendo em todas as áreas, assim, vira e mexe, você escuta assim, o gestor falando mesmo, tô abrindo aqui uma vaga de pleno porque eu acabei de promover meu pleno para sênior. Então, assim, a visibilidade de carreira é muito boa. É uma empresa que preza muito pela felicidade, pela estabilidade do seu funcionário. É uma empresa que quer que você cresça junto com ela. Então, ela te dá oportunidades para isso. Ela está sempre preocupada em, por exemplo, se você quer fazer um curso extra, não tem problema, vamos ver o que a gente consegue fazer. A Vivo custeia uma parte. Ou então, você quer fazer um curso de inglês e espanhol? Ok, a gente te dá um subsídio para isso. Então, assim, é muito dinâmico, é um ambiente muito amigável. Não tem, por exemplo, como é que eu vou falar isso? Você não tem que ter muitos dedos para falar com as pessoas, tá todo mundo super disposto a te ajudar, a te desenvolver. Quando você levanta a mão e fala, olha, preciso de ajuda aqui, sempre vai ter alguém disposto para te ajudar, para te acolher. Então, acho que é por conta disso, todos esses fatos que vocês já estão vendo, né? Eu sou super suspeita para falar da Vivo, porque eu realmente gosto muito de trabalhar aqui. E acho que é isso. Então, gente, pode vir para a Vivo sem medo, porque certeza que vocês vão ficar muito felizes aqui. Que legal, um espaço que todos aprendem juntos, né? Exatamente. Muito bom. Bom, olha, Dani, eu, sim, adorei aí a nossa conversa, nosso bate-papo, né? Eu acho que é isso mesmo. E, assim, fica aí o convite para sempre que você quiser, puder trazer novidades aí para nós, né? O Oportunidades Especiais está sempre muito disposto a divulgar aí todas as ações, né? Todas as boas práticas da Vivo. Então, a gente brinca, né? Que muitas vezes a informação, em alguns casos, né? As empresas elas acabam guardando para si. E no caso da diversidade e inclusão, né? Não, as empresas quando fazem coisas bacanas, né? Todo mundo fofoqueiro, né? Já quer logo contar um para o outro para poder dividir, para poder todo mundo caminhar junto. Então, adorei aí o nosso bate-papo, o nosso encontro, tá certo? E agradeço a sua participação, né? E muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o espaço, de verdade. O trabalho de vocês é incrível, eu acompanho há um bom tempo, até comentei com o João isso. E fazendo um merchan básico das vagas da Vivo no final. Gente, acessem a GUP, acessem o LinkedIn, a gente está com muitas oportunidades. A gente está num momento muito bom de expansão. Vamos ter também uma feira PCD, agora no dia 11 de maio. Inscrevam-se, tem muita coisa legal vindo. E tudo que a gente puder trocar também, fico super à disposição, Renato. Muito obrigado. E lembrando também que as vagas também, né, ficam aí no Oportunidades Especiais, então a gente sempre fica aí como parceiro, né, para ajudar vocês nesse trabalho fantástico. Um abraço, Dani, obrigado. Um abraço, Renato. Tchau, tchau.